Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a Nossa Senhora Aparecida. Olha os detalhes. Ela fica bem bonitinha e o tamanho dela também fica bem legal. Quer ver? Deixa eu medir para você ver. Com a ponta da coroa fica com 18 centímetros. Medindo aqui do pezinho a ponta da coroa. Antes de falar do material, eu gostaria de fazer um pedido. Primeiro, para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. E deixar um comentário também para falar o que você está achando dos meus vídeos, porque isso me ajuda muito a melhorar, tá bom? Os passo a passos que eu tenho colocado no canal são todos gratuitos. A única coisa que eu peço é isso, que você se inscreva no canal, tá? Para se inscrever não tem custo nenhum e vai ser um prazer ter você aqui. Para fazer a Nossa Senhora Aparecida, eu utilizei as linhas da Coats Correntes Amigo Love na cor branca, esse marrom para a roupa e o azul marinho. Como eu não consegui todas as cores da mesma marca, eu utilizei esse marrom para a cor de pele da Amigurumi da Círculo. Então aqui eu misturei duas marcas diferentes. Porém, eu utilizei a mesma agulha de crochê, 2,5 milímetros. Na descrição, eu vou deixar a referência de cada cor, que aí fica mais fácil para você adquirir cada linha. E utilizei também essa linha mais fina, que é a Camila. O tex dessa linha é 145, tá? O tex é a espessura da linha, só para você, na hora de comprar, você saber o tex que você precisa. Não precisa ser a mesma marca, sendo com tex parecido, você vai conseguir fazer. E essa linha mais fina eu utilizei só para o olho, para fazer o bordado do olho. Eu utilizei também o tercinho e a coroa. Esse tercinho e a coroa eu comprei no Mercado Livre. Saiu bem acessível, porque aqui na minha cidade eu não acho. Aí você entra no Mercado Livre e verifica a qualificação do vendedor, que você pode comprar se ele tiver com uma boa qualificação, que vai chegar direitinho na sua casa. Tá bom? Eu espero que você goste do trabalho. E uma dica também que eu dou aqui, se você conseguir comprar strass na sua cidade, esse aqui, ó, o dourado, você corta e cola aqui, ó, entre o bordado dourado que nós fizemos. Que aí você vai colando, que enriquece o trabalho. Eu não consegui comprar, esse pedacinho é o que eu tinha de outro trabalho, então não dá para fazer toda a volta. Mas se você conseguir, você compra, ó o tanto que fica bonitinho, enriquece o trabalho, tá vendo? Eu utilizei também esse olho. Esse olhinho eu comprei assim, ó, ele não veio a numeração para mim, para que eu possa te informar. Então eu vou pôr aqui na ponta do dedo só para você ter noção do tamanho do olho que eu utilizei. Vamos ao passo a passo. Vamos fazer o corpinho. Vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Dentro do círculo, vamos colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos.
Se quiser fazer de forma espiral, é só começar a marcar cada carreira, que aí você consegue fazer para você se orientar onde inicia e termina cada carreira. Eu sempre vou finalizar com um ponto baixíssimo. Eu subo uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos baixos. Essa carreira será toda de aumento. Serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou finalizar a segunda carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Vou puxar essa laçadinha e vou vir aqui, ó, nas costas, pelo avesso, pego uma laçada de um dos pontos, meus pontos são bem justinhos, ó, e vou fazer um nozinho nesse círculo mágico, que aí esse início aqui já fica arrematado. E não precisa cortar o excesso, que depois essa ponta vai ficar para dentro. A terceira carreira eu subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então não vai alterar a quantidade de pontos. Ao todo eu vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a minha quarta carreira de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 6 carreiras. A próxima carreira eu vou subir uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, venho no próximo ponto, um ponto baixo, o próximo será um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência dessa carreira será 2 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Ficamos ao todo com 16 pontos baixos. Subo uma correntinha. Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Não vai mudar a quantidade, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer 2 carreiras idênticas. Finalizei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 9 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essas últimas estamos com 16 pontos baixos. A próxima carreira, eu subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. O próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência dessa carreira será 3 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Ao todo, ficamos com 20 pontos baixos. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e ao todo serão 3 carreiras idênticas. Finalizei a minha terceira carreira de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 13 carreiras feitas. A próxima carreira eu vou subir uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência dessa carreira será 3 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, ao todo eu fiquei com 25 pontos baixos. Subo uma correntinha, agora eu vou fazer 2 carreiras idênticas, um ponto baixo para cada ponto de base. Vou continuar com esses 25 pontos baixos nestas 2 carreiras.
Finalizei as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, desde o início, estamos com 16 carreiras feitas. A próxima carreira, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Eu faço um ponto baixo para cada ponto de base, ó, esse é o meu terceiro, o próximo é o meu quarto ponto. Fiz 4 pontos baixos, o próximo será o aumento. A sequência dessa carreira será 4 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 30 pontos baixos. Subo uma correntinha, agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a minha segunda carreira de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 19 carreiras feitas. A próxima carreira, eu subo uma correntinha e vou pegar apenas a laçadinha de dentro e faço um ponto baixo. Ó, venho no próximo ponto, pego apenas a laçadinha de dentro. Normalmente a gente pega as 2 laçadinhas do ponto baixo assim. Agora nós vamos pegar apenas a laçadinha de dentro. E desta forma eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçadinha de dentro do nosso trabalho. Ó, apenas essa laçadinha de dentro. Ó, já vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. E continuamos com a mesma quantidade de pontos, com 30 pontos baixos. Apenas a única diferença é porque a gente pegou a laçadinha de dentro do trabalho, tá vendo? Aí fica esse detalhe aqui, ó. A próxima carreira eu subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu fiz 4 pontos baixos. O próximo será uma diminuição. Pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faço um ponto baixo. Vou lá no próximo ponto, faço um ponto baixo, um ponto baixo, meu terceiro ponto baixo, o próximo, o quarto ponto baixo. O próximo será a diminuição. Pego a laçadinha de fora, no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faço um ponto baixo. Aí eu repito a sequência, 4 pontos baixos, o próximo será a diminuição. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 25 pontos baixos. Na hora de finalizar a carreira, faz bem justinho o ponto, para não ficar buraco. Subo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, será a diminuição. Pego a laçadinha de fora, no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faz o ponto baixo. Então, a sequência dessa carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 20 pontos baixos. A próxima carreira eu subo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto eu já vou fazer uma diminuição. A sequência dessa carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 14 pontos baixos. Aqui eu já vou cortar o fio do tamanho que dá para me fazer a costura. Vou passar por dentro dessa laçada e vou colocar o enchimento.
Coloquei um enchimento. Aqui na parte de cima ficou bem firme, mas aqui na parte de baixo eu não coloquei muito enchimento, porque senão aqui vai ficar estufado para baixo. E a gente quer que ele fique retinho assim, que na hora que ele ficar em pé, ó, ele fica certinho em pezinho. Ele não vai ficar tombando para nenhum dos lados. E para finalizar, eu coloquei a linha aqui na agulha. Vou pegar as laçadinhas de fora de cada ponto, ó, de fora. As de dentro eu não vou pegar apenas as de fora. Vou passar em todas as laçadinhas. É só puxar o fio e fechar esse círculo. Ó, puxa bem puxadinho, dá uma ajeitada, ó, ela fica bem certinho a parte de baixo. Aí, para fazer o nozinho, nós vamos pegar uma laçadinha aqui, ó, por dentro dos pontos, para não ficar aparente. Deixa eu... Ó, lá por dentro, peguei um dos pontos, faço o nozinho, dou uma tensionada nesse nó e vou colocar essa ponta para dentro do trabalho. Posso cortar esse excesso. E é só ajeitar aqui, ó. A parte de baixo ela fica certinha, tá vendo? Ela fica retinha, não fica estufada. Então, seguindo o passo a passo aí na cor branca, eu já fiz aqui na cor marrom. Esse tom de marrom mais claro, porque o marrom mais escuro eu vou fazer o tom de pele. Agora eu vou te mostrar como fazer o braço. O braço não vai ser idêntico ao da Nossa Senhora, porque o corpo eu fiz idêntico ao da Nossa Senhora de Fátima, ó. É o mesmo passo a passo desse corpinho, mas o braço eu não vou fazer o mesmo, porque nós vamos posicionar de forma diferente. Então eu preciso fazer ele mais longo. Então nós vamos fazer da seguinte forma: o primeiro bracinho você vai fazer e pode arrematar as pontas, mas o segundo você vai deixar a linha do tamanho que dá pra gente fazer a costura, porque na hora de costurar vamos precisar colocar ele assim e costurar assim, porque nós vamos colocar as mãozinhas juntas, como se elas estivessem rezando, tá? Por isso que ele é um pouquinho mais longo. Então, o primeiro você arremata, o segundo você vai deixar essa tonalidade aqui um pouquinho maior para fazer a costura. E para fazer ele, você vai iniciar com o círculo mágico. Dentro do círculo, vamos colocar 6 pontos baixos. Fecha o círculo e finaliza a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Ó, ficou desta forma. Ele fica bem certinho. Subo uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, na segunda carreira, vamos ficar com 6 pontos baixos.
Antes de finalizar a carreira, eu puxo aqui um pouquinho, dou uma tensionada no fio do círculo mágico. Então, voltando aqui, vamos arrematar esse fio aqui do círculo mágico. Eu insiro a agulha em uma laçadinha dos pontos aqui pelo avesso. Puxo uma perninha e faço um nó. Então, aqui já fica arrematado o início do trabalho. Para finalizar a segunda carreira, vamos fazer o ponto bem justinho no primeiro ponto que iniciamos, ó. Dá uma tensionada na linha para ficar bem justinho o ponto. Desta forma, que aí não fica buraco. Fica certinho, tá vendo? A terceira carreira eu vou subir uma correntinha e vou repetir a mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer essa e mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Ó, então, aqui eu já fiz as 6 carreiras de ponto sobre ponto. Em cada carreira eu estou com 6 pontos baixos. Então, a sétima carreira eu subo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. O próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Eu fiquei com 8 pontos baixos nessa carreira. Aí eu subo uma correntinha e vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a minha segunda carreira de ponto sobre ponto. Então, após o aumento aqui, eu fiz 2 carreiras. Ao todo, estamos com 9 carreiras. Aqui eu vou puxar a laçadinha, vou colocar aqui essas linhas pro ladinho aqui, ó. E vou pegar a linha marrom que nós estamos trabalhando para a cor de pele. Vou prender na agulha como se fosse iniciar uma correntinha. E vou pegar aqui, ó, apenas a laçadinha de dentro dos pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçadinha de dentro, ó. Tá vendo? Desta forma, que essa laçadinha aqui de fora, nós vamos trabalhar nela ainda. Então, por isso que a gente tá pegando somente a laçadinha de dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o meu último ponto. Será o meu 8º ponto. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, ficamos com 8 pontos baixos nessa cor. Subo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. O próximo será uma diminuição. Eu pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faço o ponto baixo. Então, eu tive uma diminuição. Venho, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Restaram 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição. Ao todo, nós ficamos com 6 pontos baixos nessa carreira, porque tivemos 2 diminuições.
E vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Subo uma correntinha. Agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui eu fiz mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Contando com a do início, nós temos 5 carreiras. E aqui eu já vou cortar o fio, ó. Vou passar por dentro dessa laçada para arrematar e vou colocar essa ponta na agulha. Ó, coloquei na agulha, vou passar pegando as laçadinhas de fora de cada ponto baixo. Ó, desta forma. Que aí eu puxo e fecha o círculo, tá vendo? Ele fica bem fechadinho. Eu vou pegar um pontinho aqui, ó, que tá escondidinho aqui por baixo, e vou fazer um nozinho. Passo essa linha, passo por dentro da laçada, tá feito o nó. Só que eu não vou cortar esse excesso, eu vou deixar essa linha aqui, que na hora que costurar no corpo, eu vou usar ela para unir as mãozinhas, tá? Então, eu vou deixar essa ponta aqui. E aqui, nós vamos voltar a trabalhar nessa linha que nós deixamos do lado. Vou puxar aqui. Vou fazer uma correntinha no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Pegando a laçadinha que nós deixamos sem trabalhar. Ó. Faço um ponto baixo, no próximo eu faço um aumento, 2 pontos baixos na mesma laçadinha. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, 2 pontos baixos na mesma laçada. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, 2 pontos baixos na mesma laçada. Na próxima laçadinha, um ponto baixo e na minha última laçada, 2 pontos baixos na mesma laçadinha. E finalizo a carreira no primeiro ponto que iniciamos. Ó, aqui nós vamos cortar um pouquinho maior, que essa aqui nós vamos utilizar para costurar no corpo os 2 bracinhos, que o primeiro nós finalizamos e arrematamos, o segundo a gente deixa o fio um pouquinho maior, que eu vou passar essa linha aqui para cima para fazer a costura no corpo e também fazer a união do outro braço.